Finalmente um dia, sem a rainha do drama. Estava deitada na maca do hospital quando li a legenda na foto que estava: meu filho, nora e neta, jantando na minha mesa. Eles sabiam exatamente onde eu estava, internada com palpitações no coração que começaram depois de descobrir um débito de R$127 mil em meu nome. Naquele momento, com os aparelhos medindo meus batimentos descontrolados e o soro pingando no meu braço, liguei para minha corretora de imóveis. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir se essa história te tocou de alguma forma. Alô, Carla? É a Benedita. Preciso vender minha casa o mais rápido possível. A voz dela do outro lado da linha hesitou. Dona Benedita? Mas a senhora não estava pensando em deixar ela para o David? E a senhora está bem? Sua voz parece... Estou ótima, querida. Nunca estive melhor na vida. Podemos nos encontrar amanhã? Meu nome é Benedita Santos Oliveira. Tenho 65 anos e morava, numa casa no Jardim Paulista que comprei com meu falecido marido há 30 anos. Joaquim era bancário, eu era professora primária. Economizamos centavo por centavo para comprar aquela casa de 3 quartos, com quintal pequeno, mas suficiente para plantar as rosas que ele tanto amava. Quando Joaquim morreu, há 5 anos, de um infarto súbito aos 58 anos, pensei que teria meus filhos por perto para dividir a dor. Que inocente eu fui. David, meu único filho, sempre foi o menino dos meus olhos. Depois de 3 abortos espontâneos, ele foi nosso milagre. Cresceu inteligente, formado em administração pela FGV, casado com a Melissa, uma enfermeira que eu achava ser a nora perfeita. Eles me deram Chloé, minha netinha, que nasceu quando Joaquim ainda estava vivo para conhecer sua princesinha. Depois que Joaquim partiu, Dave apareceu na minha porta numa sexta-feira à noite com 2 malas e a família inteira. Mãe, a gente conversou e decidiu que é melhor ficarmos aqui com a senhora. Assim você não fica sozinha e a gente economiza um dinheiro para o futuro da Chloé. Sim, na época, com o coração ainda doendo pela perda do marido e a casa grande demais para uma pessoa só, achei que era cuidado. David sempre foi carinhoso, sempre se preocupou comigo. Quando era pequeno, se eu ficava resfriada, ele fazia chá de limão e ficava do meu lado lendo gibis até eu melhorar. Como eu poderia suspeitar que esse mesmo menino cresceria para me trair? Hoje sei que foi estratégia pura. Eles vieram não para me cuidar, mas para me vigiar, para controlar. Os primeiros meses foram até bons. Melissa cozinhava. David cuidava das contas que chegavam. Chloé enchia a casa de risadas. Eu me sentia útil, cuidando da minha família, sendo a avó presente que sempre sonhei ser. Mas algo começou a mudar sutilmente. Primeiro foram os comentários pequenos, quase imperceptíveis. Benedita, você não acha que está exagerando na reação? Dizia Melissa quando eu me preocupava com Chloé, voltando tarde da escola. Mãe, deixa que eu resolvo isso. Você não precisa se estressar com essas coisas. Falava David sempre que chegava a correspondência ou algum problema doméstico. No começo, pensei que era carinho, que eles queriam me poupar do estresse depois da perda do Joaquim. Mas aos poucos, fui percebendo que não estava mais recebendo as contas de luz, água, IPTU. David está cuidando de tudo, Benedita. Melissa me dizia com aquele sorriso que hoje sei que era falso. Você não precisa se preocupar com isso. E eu, como uma tonta, achei que era sorte ter um filho tão dedicado. A primeira vez que desconfiei foi quando tentei ir ao banco resolver uma questão da minha conta poupança. Tinha uma movimentação estranha no extrato, um débito automático de R$1.200 que eu não reconhecia. Empréstimo pessoal consignado, dizia a descrição. Empréstimo? Eu nunca pedi empréstimo algum na minha vida. O gerente, seu Marcos, que me conhece desde 1992, ficou constrangido quando pedi o extrato completo. Dona Benedita, a senhora tem certeza que quer mexer nisso? O David não disse que a senhora estava meio esquecida ultimamente? Ele veio aqui pedindo para a gente não deixar a senhora fazer movimentações sozinha. Esquecida? Eu?
A mulher que decorava de cabeça todos os aniversários da família, que gerenciava a casa sozinha há 5 anos? Seu Marcos, eu sou dona da minha conta, não preciso da autorização de ninguém. Peguei o extrato com as mãos trêmulas. Na calçada, sentei num banco e respirei fundo. O que David tinha ido fazer no banco? Que história era essa de eu estar esquecida? Em casa, corri para o meu quarto, que agora era só meu, já que David e Melissa ocupavam a suíte principal temporariamente, e espalhei todos os papéis na cama. O que vi me deixou gelada. Débitos que eu nunca autorizei, movimentações estranhas, uma conta conjunta que eu não lembrava de ter aberto. Quando questionei David naquela noite, ele me olhou com uma paciência exagerada, como se estivesse falando com uma criança. Mãe, você assinou esses papéis sim. Lembra que você estava meio aérea depois da morte do papai? Eu só estou te ajudando a organizar as coisas. Melissa do sofá completou. É Benedita, você tem andado muito confusa. Ontem mesmo esqueceu o gás ligado. Eu não lembrava de ter esquecido gás nenhum ligado. Mas será que... Comecei a duvidar de mim mesma. Será que o luto, a solidão, a idade estavam mesmo afetando minha memória? David pegou minha mão e disse com voz doce: Deixa que eu cuido de tudo, mãe. Você só precisa descansar. E você? O que faria se seu próprio filho te fizesse duvidar da sua sanidade mental? Os meses passaram e a sensação de estranheza só crescia como um tumor maligno dentro de mim. Parei de receber visitas. Benedita não está muito bem para visitas hoje. Ouvia Melissa explicando no telefone para minhas amigas da igreja, da escola onde trabalhei, das vizinhas que conhecia há décadas. Dona Esperança, minha vizinha de 30 anos, apareceu na porta uma tarde perguntando por mim. Eu estava na cozinha preparando um bolo de cenoura, a receita que Joaquim adorava, quando escutei Melissa atendendo. Ah, Dona Esperança, que bom ver a senhora. A Benedita está descansando. Sabe como é, né? A idade, o luto, tem dias que ela não está muito lúcida. Não estava lúcida? Eu que estava ali do lado escutando cada palavra, com a mente mais clara que nunca, saí da cozinha ainda com o avental sujo de farinha. Esperança, que alegria te ver. A cara de surpresa da minha vizinha foi evidente. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse procurando sinais da tal confusão que Melissa havia sugerido. Benedita, minha querida, eu tentei te ligar várias vezes. Não recebi ligação nenhuma. Melissa, com aquele sorriso falso, interveio. Benedita, lembra que seu telefone quebrou? Eu disse que ia levar para consertar. Meu telefone não estava quebrado. Estava funcionando perfeitamente bem na gaveta da cozinha. Mas quando fui procurar depois que Dona Esperança foi embora, não estava mais lá. Também parei de sair sozinha. Toda vez que eu queria ir ao mercado, à farmácia, à igreja do bairro onde sempre fui, David aparecia com alguma desculpa. É perigoso, mãe. Você pode se confundir no trânsito. Deixa que a Melissa vai no mercado hoje. Você não precisa sair no sol. A missa está muito cheia. É melhor você ficar em casa descansando. Lentamente, como uma prisão que se constrói tijolo por tijolo, fui me tornando prisioneira na minha própria casa. E o pior de tudo, comecei a duvidar se não era mesmo melhor assim. Será que eles estavam certos? Será que eu realmente estava ficando confusa, esquecida, incapaz? O pior era com minha netinha. Chloé começou a me olhar de um jeito diferente, com uma mistura de pena e medo. Uma vez, quando tentei ajudá-la com a lição de casa, ela disse: Vovó, mamãe falou que você está doente da cabeça e não pode me ensinar as coisas certas. Doente da cabeça? Eu, que fui professora por 30 anos, que criou um filho, que administrei uma casa e uma família inteiras? Foi quando comecei a prestar atenção de verdade e percebi coisas que me arrepiaram. David mexia no meu computador quando eu não estava. Melissa respondia ligações que eram para mim, dizendo que eu estava indisposta. Papéis importantes sumiam da minha mesa e apareciam guardados para não me confundir. Uma tarde, fingi que estava cochilando na poltrona da sala. Aquela poltrona de couro marrom que Joaquim comprou quando David fez 15 anos. E escutei uma conversa que mudou tudo. Eles estavam na cozinha, sussurrando, achando que eu não podia ouvir. Mas minha audição, diferente do que eles gostariam, está perfeita.
Quanto tempo ainda vai demorar? Perguntava Melissa, e pelo tom da voz percebi que estava impaciente. O advogado disse que mais 6 meses e a gente consegue a interdição. Com os laudos médicos que ele arrumou e o histórico de comportamento confuso que estamos documentando há quase 2 anos, vai ser fácil. O juiz nem vai questionar. Laudos médicos? Que laudos médicos? Eu mal ia ao médico, só nas consultas de rotina com o Dr. Henrique, meu geriatra, que sempre disse que eu estava em ótima forma para a idade. E a casa? Perguntou Melissa, com uma ansiedade na voz que me arrepiou. Quando eu tiver a tutela dela, posso fazer o que quiser. Vender, hipotecar, alugar. A velha nunca vai nem saber o que aconteceu. E com o dinheiro da venda, a gente compra aquele apartamento na Vila Madalena que você tanto quer e ainda sobra uma boa grana. A velha. Ele se referia a mim como a velha. Seu próprio pai se foi há 5 anos e ele chamava a mãe de a velha. Mas e se ela desconfia? Ontem ela fez algumas perguntas estranhas sobre as contas. Relaxa, a gente só precisa manter a pressão psicológica. Cada vez que ela tentar questionar alguma coisa, a gente fala que ela está confusa, que não lembra direito. Daqui a pouco, ela mesma vai acreditar que está ficando senil. E a Chloé? Ela tem percebido que a avó está diferente. A Chloé vai se acostumar. Criança esquece rápido. E quando a avó realmente precisar ir para um asilo, digo, uma residência especializada, vai ser melhor para todos. Asilo? Eles queriam me internar num asilo depois de roubar minha casa? Velha, tutela, interdição, asilo. As palavras ecoavam na minha cabeça como tiros. Meu próprio filho, a carne da minha carne, o bebê que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu criei com tanto amor e dedicação, estava planejando me declarar louca para roubar tudo que eu construí com seu pai. E pior, estava usando minha neta como desculpa para isso. Ficaram mais alguns minutos conversando sobre detalhes do plano diabólico. Falaram sobre como iam convencer o juiz de que eu era um perigo para mim mesma. Como iam apresentar evidências do meu suposto declínio mental. Como iam fazer parecer que tudo era pelo meu próprio bem. Quando eles saíram da cozinha, continuei fingindo dormir até ter certeza de que não voltariam. Então, abri os olhos e encarei a realidade. Eu estava sozinha contra minha própria família. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei deitada, fingindo dormir, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Os sinais estavam todos lá. Eu só não quis ver. A mudança gradual do meu status de dona da casa para coitadinha que precisa de cuidados. A forma como me afastaram das decisões, das contas, dos amigos. Como me fizeram duvidar da minha própria mente. Mas eu não estava louca. Estava sendo manipulada. Na manhã seguinte, fingi normalidade. Tomei café, dei bom dia, ajudei Chloé com a mochila. Mas quando David saiu para trabalhar e Melissa foi deixar a menina na escola, fui direto para o quarto deles. Precisava de provas. E encontrei. Uma pasta cheia de documentos com minha assinatura. Algumas que eu não lembrava de ter assinado. Outras que eram claramente falsificadas. Laudos médicos de consultas que eu nunca fiz, relatando sintomas que eu nunca tive. Um projeto de interdição já redigido, esperando apenas ser protocolado. Minha netinha tinha razão sobre uma coisa. Eu estava doente. Doente de ser enganada. Doente de confiar em quem não merecia, mas não doente da cabeça. Fotografei tudo com meu celular. Eles achavam que eu não sabia usar tecnologia. E guardei as evidências. Depois, me sentei na sala e pensei no meu próximo passo. David voltou do trabalho naquela tarde com um buquê de flores e um sorriso que me deu náuseas. Para a mãe mais querida do mundo, disse, me beijando a testa. Obrigada, filho, respondi, forçando um sorriso. Você é tão cuidadoso comigo. Se ele percebeu a ironia na minha voz, não demonstrou. Durante o jantar, observei minha família, aquela que eu achava que era minha família, com olhos novos. David cortando a carne da Chloé com uma paciência que agora eu sabia ser teatral. Melissa servindo o jantar na minha mesa, usando meus pratos como se fosse a dona da casa. E minha netinha, inocente de todo o drama que se desenrolava ao seu redor.
Vovó, você está bem? Perguntou Chloé, me vendo quieta demais. Estou ótima, meu amor, respondi acariciando seu cabelo. A vovó está ótima. E pela primeira vez em meses, era verdade, porque eu tinha um plano. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei no computador, meu computador na minha casa, e comecei a pesquisar advogados especialistas em fraude familiar. Tinha trabalho a fazer. 3 dias depois, estava no consultório da doutora Fernanda Almeida, uma advogada criminalista recomendada por Dona Carmen, uma amiga da igreja. O escritório ficava na Rua Augusta, numa sala séria, com estantes cheias de livros de direito. Doutora Fernanda era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Tinha uma presença que inspirava confiança. Coloquei todas as evidências em cima da mesa. Extratos bancários suspeitos, fotos dos documentos falsificados, laudos médicos de consultas que nunca fiz, o projeto de interdição já redigido. Dona Benedita, disse ela, analisando tudo atentamente. A senhora está sendo vítima de crimes muito sérios. Estelionato, falsificação de documentos, cárcere privado psicológico. Isso pode dar de 6 a 20 anos de cadeia para cada um deles. 20 anos. Davi poderia ficar 20 anos preso por causa do que fez comigo. O menino que eu ensinei a amarrar o sapato, que eu levava no colo quando estava com febre, que eu ajudei com a lição de casa durante toda a infância. Doutora, o que mais me dói não é o dinheiro, não são nem os bens materiais. É que meu próprio filho... Como alguém consegue fazer isso com a própria mãe? Como ele consegue dormir à noite sabendo que está destruindo a mulher que o criou? Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não deixei que caíssem. Já tinha chorado demais por essa traição. Agora era a hora de agir. Ela me olhou com compaixão, mas também com a determinação de quem via esses casos com mais frequência do que eu gostaria de imaginar. Infelizmente, crimes contra idosos, especialmente os patrimoniais, estão aumentando muito no Brasil. E o pior é quando vem de dentro da própria família. Filhos, noras, sobrinhos, pessoas em quem confiamos cegamente. Mas a senhora foi muito inteligente em coletar essas provas. Temos material suficiente para reverter toda essa situação e ainda processá-los criminalmente. E minha neta? Chloé vai ficar bem? Ela vai entender quando descobrir que os pais dela... Minha voz falhou. Como explicar para uma criança de 7 anos que o papai e a mamãe são criminosos? Que tentaram roubar a vovó? Esse é nosso maior desafio, Dona Benedita. O bem-estar da menor sempre será prioridade do juiz, mas considerando que os pais estão cometendo crimes graves e usando a própria filha como instrumento de chantagem emocional, bem, temos precedentes legais favoráveis para pleitear a guarda temporária para a senhora. A guarda de Chloé? Eu poderia ter minha netinha de volta, longe daquela toxicidade, daquela mentira constante? Saí daquele escritório 2 horas depois com uma mistura de alívio e tristeza pesando no peito. Alívio porque finalmente alguém acreditava em mim, porque finalmente tinha encontrado alguém que via a situação pelo que realmente era. Um crime. Tristeza porque teria que destruir a vida do meu filho para salvar a minha. Mas na verdade, pensando bem, David já tinha escolhido destruir a minha vida. Eu só estava reagindo, me defendendo. Era legítima defesa emocional e financeira. Caminhando pela Rua Augusta naquela tarde, observando o movimento normal das pessoas, trabalhadores voltando do almoço, estudantes saindo da universidade, mães com carrinhos de bebê, tive uma sensação que não experimentava há meses. Esperança. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu tinha um plano. E pela primeira vez, não era eu contra eles. Era eu com alguém contra eles. O plano da doutora Fernanda era simples, mas eficaz. Primeiro, reverteríamos todas as procurações fraudulentas e recuperaríamos o controle das minhas contas bancárias. Depois, moveríamos as ações criminais. E por último, mas não menos importante, cuidaríamos da questão da guarda de Chloé. A senhora precisa entender que isso vai gerar um escândalo familiar enorme. Ela me alertou antes de eu sair. Quando começarmos a mover as ações, não há volta.
Eles vão saber que a senhora descobriu tudo e podem tentar pressões emocionais muito fortes. Olhei para ela com uma serenidade que nem eu sabia que ainda possuía. Doutora, minha família já acabou no dia em que meu filho decidiu me roubar e me trair. Agora, eu só vou tornar isso oficial. E você? O que faria se descobrisse que as pessoas que mais ama no mundo estão conspirando para te destruir? A primeira coisa que fizemos foi ir ao banco na segunda-feira de manhã. Eu, acompanhada da doutora Fernanda e de um oficial de justiça que ela trouxe. Seu Marcos quase desmaiou quando nos viu entrando na agência. A cara de pânico dele disse tudo o que eu precisava saber sobre o que David tinha realmente conversado com ele. Dona Benedita, que surpresa! A senhora não avisou que vinha hoje. Não preciso avisar ninguém para entrar no meu próprio banco, seu Marcos. Esta é minha advogada, doutora Fernanda Almeida, e precisamos reverter todas as procurações que foram feitas em meu nome sem minha autorização real. Doutora Fernanda colocou uma pasta cheia de documentos na mesa dele. Era impressionante como ela mudava de postura. Comigo era maternal e compreensiva, mas ali, defendendo meus direitos, virou uma leoa. Gerente, temos aqui perícia grafotécnica que comprova falsificação de assinatura, além de laudos médicos atestando plena capacidade mental da nossa cliente. Precisamos de todos os documentos que foram apresentados pelo filho dela nos últimos 2 anos. Seu Marcos estava suando frio. Chamou o subgerente, depois o gerente-geral. Em 40 minutos, estava tudo resolvido. Todas as procurações canceladas, todas as contas bloqueadas voltaram ao meu controle. Todos os empréstimos fraudulentos foram contestados. Mas o melhor ainda estava por vir. Seu Marcos, eu disse com uma voz que nem eu sabia que ainda tinha. O senhor vai ligar para meu filho agora, na minha frente, e vai dizer exatamente isto. David, sua mãe esteve aqui hoje com a advogada dela e cancelou todas as procurações. As contas estão bloqueadas e ela quer falar com o senhor urgentemente. Dona Benedita, eu não sei se... Ligue, agora. Ele ligou. David atendeu no segundo toque. Claro, quando se trata de dinheiro, ele sempre foi rápido para atender. Alô, David. Aqui é o Marcos, do banco. Olha, sua mãe esteve aqui hoje com uma advogada e cancelou todas as procurações que você fez. As contas estão todas bloqueadas e ela quer falar com você urgentemente. Mesmo do outro lado da mesa, consegui ouvir David gritando no telefone. Como assim cancelou? Ela não tem capacidade para isso. Eu tenho os laudos médicos. Pois é, mas ela trouxe outros laudos e uma perícia grafotécnica também. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que valia mais que 1000 palavras. Quando cheguei em casa naquela tarde, David e Melissa estavam me esperando na sala. Os dois com caras de poucos amigos, mas tentando disfarçar com sorrisos forçados. Oi, mãe, disse David, se levantando para me abraçar como sempre fazia. Mas dessa vez, eu me afastei. Não me toque. Mãe, o que está acontecendo? O Marcos ligou dizendo umas coisas estranhas sobre advogada, procurações canceladas. Você não está bem, está? Melissa completou, com aquela voz melosa que eu agora sabia ser venenosa. Benedita, você nos assustou. Saiu de casa sem avisar. Foi ao banco sem nos consultar. Isso não é normal. Normal? Eles queriam falar sobre normal? Sentem-se, eu disse, apontando para o sofá. Nós vamos ter uma conversinha. Eles se entreolharam, mas se sentaram. Chloé estava na escola, graças a Deus. Não queria que ela presenciasse o que estava para acontecer. Peguei minha bolsa e tirei de lá uma pasta com cópias de todos os documentos que tinha encontrado. Coloquei em cima da mesa de centro, bem na frente deles. Reconhecem isso? David pegou os papéis e sua face foi empalidecendo conforme folheava. Melissa tentou espichar o pescoço para ver, mas já estava nervosa. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explica, David. Explica como você falsificou minha assinatura 17 vezes. Explica como você abriu empréstimos em meu nome sem eu saber. Explica como você conseguiu laudos médicos de consultas que eu nunca fiz. Vai, filho. Estou esperando a explicação. Melissa tentou intervir. Benedita, você não está entendendo direito. O David só estava tentando ajudar, organizar suas coisas. Cala a boca!
Gritei, e foi a primeira vez em décadas que levantei a voz daquele jeito. Não fala comigo sobre não entender as coisas direito. Vocês dois passaram 2 anos me fazendo acreditar que eu estava ficando louca, me isolando dos meus amigos, me tratando como inválida mental, tudo para poder roubar minha casa. David tentou se aproximar de mim, mas eu me afastei. Mãe, não foi bem assim. Não foi bem assim? Então me conta como foi, David. Me conta como é que seu plano era me internar num asilo depois de vender minha casa para comprar um apartamento na Vila Madalena para vocês dois. A cara de choque dele me confirmou que eu sabia de tudo. Absolutamente tudo. Você nos escutou conversando? Escutei, David. Escutei vocês planejando minha vida como se eu já estivesse morta. Escutei vocês me chamando de velha e discutindo quanto tempo faltava para conseguir me internar. Escutei tudo. Melissa, que até então tinha ficado calada, explodiu. Tá, e daí? Você quer saber a verdade, Benedita? A verdade é que você é um peso para todo mundo. Fica aí se fazendo de coitadinha, de vovó carinhosa, mas é só trabalho e estresse. A gente sacrificou nossa privacidade, nossa liberdade para cuidar de você, e nenhum obrigada a gente recebe. Aquelas palavras me atingiram como socos no estômago. 2 anos fingindo amor, carinho, preocupação, só para no final descobrir que me achavam um fardo. Cuidar de mim, consegui dizer, com a voz trêmula de raiva. Vocês vieram para minha casa, comeram da minha comida, usaram minha energia elétrica, minha internet, minha água, sem pagar 1 centavo sequer. E ainda tiveram a coragem de roubar meu dinheiro. Quem estava cuidando de quem aqui? David tentou controlar os danos. Melissa, para! Mãe, ela não quis dizer isso. Claro que quis, David. E sabe de uma coisa? Estou até aliviada de saber a verdade. Prefiro 1000 vezes saber que vocês me odeiam do que continuar vivendo na mentira de que me amavam. Levantei-me e fui até o aparador onde eu guardava alguns documentos importantes. Peguei um envelope que tinha deixado lá de propósito. David, você quer tanto essa casa? Pois bem, ela foi vendida hoje de manhã. O quê? Os dois gritaram ao mesmo tempo. Vocês me escutaram. A casa foi vendida para uma família jovem que vai morar aqui com os 3 filhos pequenos. Eles vão dar muito amor para essa casa, coisa que vocês claramente não conseguem. Você não pode ter feito isso. Melissa estava histérica. Onde a gente vai morar? E a Chloé? Ah, agora vocês se preocupam com a Chloé? Porque pelo que escutei na conversa de vocês, ela ia se acostumar quando eu fosse internada. Mãe, você não pode vender a casa sem nos avisar. A gente morava aqui, tem direitos. Que direitos, David? Esta casa está no meu nome. Eu paguei por ela com meu dinheiro e do seu pai. Vocês nunca pagaram nenhum boleto sequer. E agora descobri que ainda por cima estavam me roubando. Mostrei o contrato de venda para eles. A cara de desespero nos rostos deles quase me deu pena. Quase. A família vai assumir a casa na segunda-feira que vem. Vocês têm 1 semana para arrumar as coisas de vocês e sair. E você vai para onde? Perguntou David, ainda tentando processar a informação. Isso não é da sua conta. O que importa é que vocês não vão mais poder me usar, me roubar, me manipular. Acabou. Melissa começou a chorar. Lágrimas de raiva, não de tristeza. Você está sendo cruel, Benedita. A gente tem uma filha pequena. Você vai jogar sua própria neta na rua? Essa foi a gota d'água. Como eles tinham coragem de usar minha netinha como escudo depois de tudo que fizeram? Eu estou sendo cruel? Eu? Vocês passaram 2 anos me roubando, me humilhando, me fazendo duvidar da minha sanidade mental, planejando me internar num asilo, e eu que estou sendo cruel? Caminhei até ficar bem na frente deles. E quanto a Chloé, vocês deveriam ter pensado nela antes de decidir roubar a avó que ela tanto ama, porque agora ela vai saber exatamente que tipo de pais tem. Você não vai contar nada para a Chloé. David estava desesperado agora. Não vou precisar contar, David. Na semana que vem, quando a Polícia Civil vier aqui com um mandado de prisão de vocês dois, ela vai descobrir sozinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David ficou branco como papel. Melissa parou de chorar na mesma hora. Mandado de prisão? David mal conseguiu articular as palavras. Claro.
Vocês acharam que eu ia só recuperar meu dinheiro e fingir que nada aconteceu? Estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita, cárcere privado. São crimes, David, crimes graves, e vocês vão responder por eles. Mãe, pelo amor de Deus, pensa na Chloé. Se a gente for preso, o que vai acontecer com ela? Agora vocês se lembram que tem uma filha? Que interessante. Quando estavam planejando me roubar e me internar, a Chloé não era um problema. Ela ia se acostumar, lembram? Levantei-me e fui em direção ao meu quarto. Tenho algumas coisas para resolver. Quando eu voltar, quero vocês dois fora da minha vista. Na porta do quarto, me virei uma última vez. Ah, e David, se vocês tentarem sair da cidade ou esconder alguma coisa, as coisas vão ficar muito piores para vocês. Minha advogada já pediu o bloqueio dos CPFs de vocês dois. Vocês não conseguem nem abrir uma conta no banco agora. Fechei a porta do quarto e sentei na cama, tremendo. Não de medo, mas de uma mistura de raiva e alívio. Depois de 2 anos sendo tratada como louca, incompetente e inválida, finalmente tinha mostrado para eles quem realmente estava no controle. Escutei eles discutindo na sala, Melissa chorando, David batendo o punho na mesa. Depois de um tempo, escutei a porta da frente bater. Foram embora, provavelmente para pensar no que fazer. Quando saí do quarto, encontrei uma carta em cima da mesa da sala. Era de David. Mãe, não sei o que deu em você, mas isso não vai ficar assim. Vamos procurar um advogado e provar que a senhora não está em condições de tomar essas decisões. A senhora está claramente em surto psicótico. Nós somos sua família e não vamos deixar que destrua sua própria vida por causa de paranoia. Volte à razão antes que seja tarde demais. David. Surto psicótico? Paranoia? Mesmo depois de serem descobertos, eles ainda tentavam me fazer duvidar da minha sanidade. Peguei o telefone e liguei para a doutora Fernanda. Doutora, eles sabem de tudo agora e ainda estão tentando me desqualificar mentalmente. Era de se esperar, dona Benedita. Pessoas assim nunca assumem a responsabilidade pelos próprios crimes. Sempre culpam a vítima. Mas não se preocupe. Amanhã cedo vamos ao Ministério Público formalizar a denúncia criminal. E minha neta? Como vai ficar a situação dela? Já estou preparando a documentação para pedir a guarda emergencial. Com os pais enfrentando o processo criminal e a senhora tendo condições financeiras de cuidar da menor, o juiz provavelmente vai deferir o pedido. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da sala. Lá fora, a vida seguia normal. Pessoas iam e vinham, carros passavam, crianças brincavam na praça do outro lado da rua. O mundo continuava girando, mesmo com a minha vida virando de cabeça para baixo. Mas pela primeira vez em 2 anos, eu me sentia no controle da minha própria história. Chloé chegou da escola às 5 da tarde, como sempre. Veio correndo me dar um beijo, como sempre fazia. Meu coração apertou, pensando no que ela teria que passar nos próximos dias. Vovó, onde estão papai e mamãe? Eles tiveram que sair para resolver algumas coisas, meu amor. Que tal a gente fazer um bolo de chocolate enquanto eles não voltam? Fizemos o bolo juntas. E por algumas horas, consegui fingir que tudo estava normal. Ela me contou sobre a aula de educação física, sobre a briga que teve com uma coleguinha, sobre o namoradinho que queria dar um beijinho nela. Coisas normais de criança, coisas que me faziam esquecer momentaneamente do inferno que estava vivendo. Quando estava anoitecendo, David e Melissa voltaram. Cumprimentaram Chloé normalmente, mas não dirigiram uma palavra sequer para mim. Durante o jantar, o clima estava pesado. Chloé percebeu, obviamente. Por que vocês estão tão quietos? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, princesa, disse David, forçando um sorriso. Papai e mamãe só estão cansados. E a vovó também está estranha. Vocês brigaram? Antes que alguém pudesse responder, eu falei. Chloé, meu amor, às vezes os adultos têm problemas para resolver. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é a coisa mais importante do mundo para todos nós. Era verdade. Pelo menos para mim, ela era realmente a coisa mais importante. E era por isso que eu não podia deixar que crescesse numa casa cheia de mentiras e crimes. Depois do jantar, quando Chloé foi para o quarto dela fazer a lição de casa, David tentou mais uma vez conversar comigo.
Mãe, a gente precisa conversar, com calma, sem brigas. Não temos nada para conversar, David. Mãe, por favor. Eu sei que a gente errou, que fez coisas que não deveria ter feito. Mas somos sua família. A gente pode resolver isso sem envolver a justiça, sem destruir todo mundo. Família? Consegui rir, mas foi um riso amargo. Família não rouba uns dos outros, David. Família não engana, não manipula, não faz chantagem emocional. Vocês perderam o direito de se chamarem de minha família no dia em que decidiram me tratar como uma idiota incapaz. Mas a Chloé vai ficar bem. Melhor até. Vai crescer longe de pais que são capazes de roubar uma idosa indefesa. Vai aprender valores de verdade, não essas lições de desonestidade que vocês estavam dando para ela. Você não tem direito de tirar nossa filha da gente. Não vou tirar coisa nenhuma. Vocês que se colocaram nessa situação. Quando decidiram cometer crimes graves, deveriam ter pensado nas consequências. E você? Será que conseguiria manter a firmeza se sua própria família te implorasse perdão depois de te trair tão profundamente? David saiu da sala batendo o pé, e Melissa foi atrás dele. Escutei eles discutindo no quarto, ele querendo fugir da cidade, ela dizendo que isso só ia piorar as coisas. Depois de um tempo, tudo ficou silencioso, mas eu não consegui dormir. Fiquei a noite inteira pensando no dia seguinte, quando iria ao Ministério Público formalizar a denúncia que ia destruir a vida do meu próprio filho, pensando na cara de Chloé quando descobrisse que os pais dela eram criminosos, pensando se estava fazendo a coisa certa ou se estava sendo movida apenas pela sede de vingança. Mas todas as vezes que a dúvida batia, eu me lembrava da conversa que escutei na cozinha, da frieza com que eles planejaram minha destruição, da forma como usaram minha neta como escudo emocional. E aí a dúvida passava. Eles escolheram esse caminho. Eu só estava reagindo. Na manhã seguinte, David e Melissa saíram cedo e voltaram só na hora do almoço. Tinham contratado um advogado, um homem baixinho, de bigode, que veio em casa tentar me convencer a pensar melhor sobre as acusações. Dona Benedita, entendo a revolta da senhora, mas processar a própria família vai trazer sofrimento para todos, especialmente para sua netinha. Não seria melhor conversarmos e chegarmos a um acordo? Doutor, respondi com toda a paciência que consegui reunir. Meu filho me roubou R$127 mil. Falsificou minha assinatura 17 vezes. Tentou me fazer passar por louca para me internar num asilo e roubar minha casa. Que tipo de acordo o senhor acha que seria justo aqui? Bom, eles poderiam devolver o dinheiro, fazer um tratamento psicológico. O dinheiro já foi devolvido pelo banco quando cancelamos os empréstimos fraudulentos. Quanto ao tratamento psicológico, eles vão ter muito tempo para pensar na cadeia. O advogado saiu de casa 20 minutos depois, claramente frustrado. Eu tinha certeza de que David e Melissa tinham prometido algum pagamento mirabolante para ele, dinheiro que não tinham e nunca teriam. Às 14h, eu e doutora Fernanda estávamos no Ministério Público. A promotora que nos atendeu, doutora Carla Mendes, era uma mulher séria, de uns 40 anos, especializada em crimes contra idosos. Dona Benedita, infelizmente casos como o seu estão se tornando cada vez mais comuns. Filhos que se aproveitam da confiança dos pais idosos para cometer crimes patrimoniais. Mas raramente temos provas tão consistentes quanto as que a senhora trouxe. Assinei a denúncia criminal contra David e Melissa. 2 nomes que eu havia escolhido para meu filho e nora, 2 nomes que eu tinha pronunciado com amor por anos, agora estavam num papel como réus de um processo criminal que eu mesma tinha movido. Os mandados de prisão preventiva devem sair até sexta-feira, disse a promotora. E o pedido de guarda da menor também já foi encaminhado ao juiz da vara da família. Saí daquele prédio com uma sensação estranha. Não era exatamente vitória, não era exatamente justiça. Era mais como alívio. O alívio de quem finalmente parou de ser vítima e decidiu lutar de volta. Mas a guerra ainda não tinha acabado. A prisão aconteceu numa sexta-feira de manhã. Eu estava levando Chloé para a escola quando vi 2 viaturas da Polícia Civil estacionadas na minha porta. O coração acelerou, mas não de medo.
Era uma mistura estranha de alívio e dor. Finalmente estava acontecendo. Vovó, por que tem polícia na nossa casa? Perguntou Chloé, apertando minha mão com força. Eles vieram conversar com papai e mamãe sobre umas coisas importantes, meu amor. Vamos embora para a escola? Mas eu quero saber o que está acontecendo. Peguei ela no colo. Estava ficando grande demais para isso, mas ainda cabia, e caminhei na direção oposta da casa. Às vezes os adultos precisam resolver problemas complicados, Chloé. E quando isso acontece, é melhor as crianças ficarem longe até tudo se resolver. Na escola, conversei com a diretora, Dona Márcia, uma mulher compreensiva que conhecia nossa família há anos. Dona Benedita, aconteceu alguma coisa? A senhora parece preocupada. Os pais da Chloé estão passando por uma situação difícil. É possível que nos próximos dias ela fique um pouco abalada. Peço que tenham paciência com ela. Não contei os detalhes. Ainda não era hora. Mas sabia que em breve toda a escola, todo o bairro, toda a cidade saberia o que David e Melissa tinham feito. Quando voltei para casa, os policiais ainda estavam lá. David e Melissa estavam sendo conduzidos para a viatura, algemas nos pulsos. A imagem do meu filho sendo preso na minha frente foi como um soco no estômago. Por mais preparada que eu achasse que estava, ver aquela cena foi devastating. David me viu e gritou: Mãe, mãe, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer, eu sou seu filho. Melissa estava chorando descontroladamente. Benedita, pensa na Chloé, o que você vai falar para ela? O delegado, um homem sério de uns 50 anos, se aproximou de mim. A senhora é Benedita Santos Oliveira? Sou eu. Sou o delegado Roberto Silva. Os mandados foram cumpridos. Eles vão ser levados para a delegacia para a autuação e depois para o presídio. A senhora precisa vir conosco para formalizar alguns documentos. Na delegacia, assinei mais papéis, prestei depoimento, respondi perguntas. Tudo muito formal, muito frio. Era estranho como a justiça transformava uma tragédia familiar em procedimentos burocráticos. Dona Benedita, disse o delegado, pela gravidade dos crimes e pelo valor envolvido, dificilmente eles vão conseguir liberdade provisória. Provavelmente ficarão presos até o julgamento. Senti um aperto no peito. Por mais que eles merecessem, era difícil aceitar que meu filho ia dormir numa cela de prisão. E minha neta? Como fica a situação dela? O conselho tutelar já foi acionado. Como a senhora já tem pedido de guarda temporária tramitando, provavelmente a menor ficará sob seus cuidados até a resolução do processo. Quando saí da delegacia, eram 2 da tarde. Em 5 horas, minha vida tinha mudado completamente. David e Melissa estavam presos. Chloé ia saber a verdade sobre os pais, e eu ia ter que criar uma criança de 7 anos sozinha aos 65 anos de idade. Fui buscar Chloé na escola mais cedo. Ela veio correndo como sempre, mas parou quando viu meu rosto. Vovó, você chorou? Seus olhos estão vermelhos. Venha cá, meu amor. Precisamos conversar. No caminho para casa, tentei encontrar as palavras certas. Como explicar para uma criança que os pais dela são criminosos? Como contar que eles tentaram roubar a avó que ela ama? Como falar que eles vão ficar muito tempo longe? Quando chegamos em casa que não era mais nossa, que seria entregue aos novos donos na segunda-feira, sentei com ela na sala. Chloé, você lembra que eu disse que papai e mamãe estavam resolvendo problemas importantes? Lembro. E aí? Bem, eles fizeram algumas coisas erradas. Coisas muito sérias. E quando adultos fazem coisas erradas assim, eles precisam pagar por isso. Que tipo de coisas erradas? Respirei fundo. Não havia forma suave de dizer aquilo. Eles pegaram dinheiro que não era deles. Pegaram o dinheiro da vovó sem permissão. E quando alguém faz isso, a polícia vem e leva a pessoa para a cadeia. O rostinho dela se transformou. Primeiro confusão, depois medo, depois uma tristeza que me partiu o coração. Papai e mamãe estão na cadeia? Estão, meu amor. Mas eles são meus pais. Pais não vão para a cadeia. Ela começou a chorar. E eu a peguei no colo, sentindo minhas próprias lágrimas caindo. Eu sei, querida. Eu sei que é muito difícil de entender. A vovó também está muito triste. Quando eles voltam? Essa foi a pergunta que eu mais temia.
Vai demorar bastante, Chloé. Talvez alguns anos. Alguns anos? Ela se afastou de mim, gritando. Eu quero meus pais. Eu quero meus pais agora. Ela correu para o quarto e bateu a porta. Escutei ela chorando, gritando, quebrando coisas. Meu coração estava despedaçado. Por mais que David e Melissa merecessem tudo o que estava acontecendo, Chloé era inocente. Ela não tinha culpa de nada, mas estava pagando o preço mais alto de todos. Esperei 1 hora antes de ir até ela. Bati na porta devagar. Chloé, posso entrar? Silêncio. Meu amor, eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar. Mas a vovó está aqui e sempre vai estar aqui para você. Vai embora. Eu não quero falar com você. Aquelas palavras doeram mais que qualquer coisa que David e Melissa tinham me feito. Mas eu entendi. Na cabeça dela, eu era a culpada. Eu tinha mandado os pais dela para a cadeia. E talvez ela estivesse certa. Naquela noite, Chloé não jantou, não saiu do quarto, não falou comigo. Eu fiquei do lado de fora da porta dela, escutando ela chorar e me perguntando se tinha feito a coisa certa. Será que valia a pena ter justiça se o preço era a dor da minha neta? No sábado de manhã, ela saiu do quarto com os olhos inchados de tanto chorar. Vovó, eu posso visitar papai e mamãe? Claro que pode, meu amor. Mas tem regras para visitas na prisão. A gente precisa se cadastrar, esperar a liberação. Quero ir hoje. Hoje não vai dar, Chloé. Mas segunda-feira a gente vai na delegacia saber como funciona, pode ser? Ela assentiu, mas não me olhou nos olhos. O fim de semana foi o mais difícil da minha vida. Chloé mal falava comigo. Não queria brincar, não queria assistir seus desenhos favoritos. Ficava no quarto, deitada, olhando para o teto. Eu tentava conversar, mas ela me respondia apenas com monossílabos. Na segunda-feira, fomos entregar a casa para os novos proprietários. Era uma família jovem. Lucas e Marina, com 3 filhos pequenos. Eles estavam radiantes de felicidade, falando sobre os planos para a casa, sobre onde iam colocar os móveis, sobre a festa de inauguração que iam fazer. Vendo aquela alegria toda, senti uma pontada de saudade. Daquela casa onde vivi 30 anos com Joaquim, onde criei David, onde recebi Chloé quando ela nasceu. Mas também senti alívio. Aquela casa estava contaminada pelas mentiras, pela traição, pela dor. Era melhor que ganhasse uma nova história. A casa vai ser muito feliz com vocês, disse para Marina enquanto entregava as chaves. Obrigada, dona Benedita. A senhora foi muito gentil em acelerar a venda para nós. Se ela soubesse o motivo real da pressa. Depois de entregar a casa, fomos para o apartamento que eu tinha alugado na Bela Vista. Pequeno, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, mas limpo e bem localizado. Chloé olhou tudo com desinteresse. É aqui que a gente vai morar agora? É, meu amor. Só temporariamente, até eu decidir o que fazer. E meus brinquedos? Meus livros? Está tudo nas caixas. A gente vai desembalar hoje à tarde. Ela assentiu e foi se sentar no sofá, abraçada numa boneca que tinha sido presente de David no aniversário de 6 anos. À tarde, enquanto desembalávamos as coisas dela, encontramos uma foto da família. David, Melissa, Chloé e eu no Natal do ano passado. Todos sorrindo, abraçados, fingindo ser uma família feliz. Quando Chloé viu a foto, desabou em lágrimas. Por que eles fizeram isso, vovó? Por que eles roubaram você? Eles não te amavam? Como explicar para uma criança as complexidades da ganância humana? Como falar sobre pessoas que conseguem separar amor de interesse financeiro? Eu acho que eles amavam Chloé, mas às vezes as pessoas fazem coisas erradas mesmo amando. Às vezes elas ficam confusas, querem coisas que não podem ter e acabam machucando quem amam. Mas eles machucaram você e machucaram a mim também. Eu sei, meu amor, eu sei. Você podia ter perdoado eles. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Vinda de uma criança de 7 anos, tinham um peso que nenhum adulto conseguiria dar. Chloé, você acha que a vovó deveria ter perdoado? Ela ficou pensando por um tempo longo. Eu não sei. Na escola, a professora sempre fala que temos que perdoar quando alguém faz coisa errada com a gente. É verdade, perdoar é importante.
Mas às vezes, quando as pessoas fazem coisas muito graves, perdoar não é suficiente. Elas precisam aprender que o que fizeram foi errado. Então papai e mamãe vão aprender na cadeia? A vovó espera que sim. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de uma sabedoria que criança não deveria ter. Vovó, você está triste que eles estão presos? A pergunta me pegou desprevenida. Estava? Ou estava apenas triste pela situação toda? Estou triste que chegou a esse ponto, Chloé. Estou triste que eles escolheram fazer coisas erradas em vez de conversar comigo sobre os problemas. Estou triste que você está sofrendo por causa disso. Mas você não está triste que eles estão presos? Era impossível mentir para aqueles olhos. Uma parte de mim está aliviada, meu amor, porque agora ninguém mais pode me machucar do jeito que eles me machucaram. E uma parte de mim está triste, porque eu ainda amo seu pai, mesmo depois de tudo. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu também amo eles, mesmo estando com raiva. E está tudo bem sentir as duas coisas ao mesmo tempo, Chloé. É normal. Naquela noite, ela dormiu na minha cama. Disse que estava com medo de dormir sozinha no quarto novo. Ficamos conversando no escuro sobre coisas pequenas, sobre a escola, sobre as amigas dela, sobre o gato da vizinha do prédio. Era a primeira conversa normal que tínhamos há dias. Na terça-feira, recebemos uma ligação da doutora Fernanda. O juiz tinha deferido minha guarda temporária de Chloé. Oficialmente, ela ia ficar comigo até a resolução do processo criminal e do julgamento sobre a guarda definitiva. Dona Benedita, há uma condição, disse a advogada. A menor tem direito a visitas regulares aos pais. O juiz determinou que pode ser uma vez por semana, desde que acompanhada por um psicólogo do juizado. Visitas. Toda semana, Chloé ia ver David e Melissa numa sala de visitas de prisão. Toda semana ia ser lembrada de que os pais dela eram criminosos presos por culpa da avó. E tem mais uma coisa, Dona Benedita. David e Melissa entraram com pedido de revisão da prisão preventiva. O advogado deles está argumentando que são pais de menor e réus primários. Eles podem ser soltos? É possível. Não provável, considerando a gravidade dos crimes, mas possível. A ideia de David e Melissa soltos me apavorava. Não por medo físico, mas pelo que fariam com Chloé. Como tentariam manipular ela contra mim. Como iam fazer parecer que eu era a vilã da história. Na quarta-feira, fomos fazer a primeira visita. O presídio feminino onde Melissa estava ficava em Santana. O masculino onde David estava ficava no Carandiru. Decidimos visitar Melissa primeiro. O lugar era exatamente o que eu imaginava. Paredes altas, arame farpado, guardas armados, portões de ferro. Chloé apertou minha mão com força quando passamos pela primeira revista. Vovó, esse lugar é feio. Eu sei, meu amor. Mamãe está mesmo aqui dentro? Está. A sala de visitas era um ambiente triste. Mesas de plástico, cadeiras desconfortáveis, câmeras de segurança em todos os cantos. Quando Melissa apareceu, usando uniforme laranja, com o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto sem maquiagem, mal parecia a mesma pessoa. Mamãe! Chloé correu para ela e se jogou em seus braços. Melissa começou a chorar imediatamente. Minha filha, mamãe estava com tanta saudade. Elas ficaram abraçadas por vários minutos. Eu fiquei observando, sentindo uma mistura de compaixão e raiva. Compaixão pela dor genuína das duas, raiva por ter chegado àquele ponto. Como você está, meu amor? Perguntou Melissa, secando as lágrimas de Chloé. Está sendo boazinha com a vovó? Estou triste, mamãe. Quero que você e papai voltem para casa. A mamãe também quer, princesa. Muito, muito mesmo. Então Melissa me olhou. E por um momento vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Remorso genuíno. Benedita, eu... Não, Melissa, aqui não. Na frente dela, não. Ela assentiu e voltou a atenção para Chloé. Conta para a mamãe como está sendo na escola nova. Ficamos lá por 1 hora. Chloé contou sobre o apartamento, sobre os novos coleguinhas, sobre a professora que era mais legal que a anterior. Melissa escutava tudo com atenção, fazendo perguntas, interessada de verdade.
No final da visita, quando fomos embora, Chloé chorou no carro inteiro. Vovó, mamãe parecia muito triste. Ela está triste mesmo, meu amor. Ela vai ficar bem? Vai, Chloé. As pessoas são mais fortes do que imaginamos. E papai? Como ele está? Na quinta-feira fomos visitar David. O presídio masculino era ainda mais intimidador que o feminino. Chloé ficou ainda mais assustada, se grudando em mim durante toda a revista e o trajeto até a sala de visitas. Quando David apareceu, também de uniforme laranja, barbado e com olheiras profundas, Chloé hesitou antes de correr para ele. Papai? Oi, princesa. Vem cá, vem dar um abraço no papai. Ele a pegou no colo e a cobriu de beijos. Estava chorando antes mesmo dela se aproximar. Papai está com uma cara diferente, disse Chloé, tocando o rosto barbado dele. É que aqui não tem espelho bom para o papai se barbear direito, ele explicou, tentando sorrir. David passou a visita inteira fazendo graça, contando histórias, tentando fazer Chloé rir. Era doloroso vê-lo se esforçando tanto para parecer bem, quando era óbvio que estava despedaçado. Quando ela foi ao banheiro com a psicóloga que nos acompanhava, David me olhou com uma seriedade que não via há muito tempo. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas cuida bem dela, por favor. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi meu filho de verdade naquela fala. Não o homem ganancioso que tinha tentado me roubar, mas o pai preocupado com a filha. Ela é minha neta, David. É claro que vou cuidar bem dela. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Não sei o que deu em mim, David, pare, não fala isso aqui, na frente dela. Depois, quando tudo isso passar, se você quiser conversar de verdade, a gente conversa. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Você acha que ela vai me perdoar? No futuro, quando ela entender tudo? Era uma pergunta honesta, dolorosa. Eu não sei, David. Isso vai depender muito de como você se comportar a partir de agora. E você, conseguiria perdoar seu próprio filho depois de uma traição tão profunda? Conseguiria separar o amor de mãe da necessidade de justiça? Saímos daquela visita em silêncio. No carro, Chloé finalmente falou. Vovó, papai e mamãe vão ficar presos para sempre? Não para sempre, meu amor. Mas vai ser um tempo longo. Quando eles saírem, a gente vai ser uma família de novo? A pergunta de R$1 milhão. Como responder isso para uma criança? Chloé, quando eles saírem, eles ainda vão ser seus pais, e eu ainda vou ser sua avó. Isso nunca vai mudar, mas talvez a gente não more na mesma casa como antes. Por quê? Porque às vezes, quando pessoas que se amam se machucam muito, elas precisam de tempo e espaço para curar as feridas. E às vezes, mesmo depois de curar, as coisas ficam diferentes. Ela ficou pensando nisso por um tempo. Vovó, você ainda ama papai? A pergunta mais difícil de todas. Amo, Chloé. Mas amor não é suficiente para esquecer tudo o que aconteceu. Às vezes, a gente ama uma pessoa, mas não consegue mais confiar nela. E sem confiança, fica muito difícil viver junto. Entendi. Não tenho certeza se ela realmente entendeu, mas pareceu aceitar a resposta. Naquela noite, quando ela já estava dormindo, recebi um telefonema da doutora Fernanda. Dona Benedita, tenho novidades. Dave e Melissa conseguiram liberdade provisória. Vão ser soltos amanhã de manhã. Meu sangue gelou. Como assim? A senhora não disse que era improvável? O advogado deles apresentou novos documentos, conseguiu algumas cartas de recomendação, argumentou que são réus primários com filha menor. O juiz decidiu conceder, mas com medidas cautelares rigorosas. Que medidas? Eles não podem sair da cidade, não podem se aproximar da senhora, têm que se apresentar na delegacia toda semana e só podem ver a Chloé nas visitas monitoradas. Não podem se aproximar de mim, mas não falou nada sobre não se aproximarem de Chloé. E eu sabia que eles iam tentar. Na manhã seguinte, não contei para Chloé que os pais dela tinham sido soltos. Como explicar isso para uma criança? Seus pais saíram da cadeia, mas ainda são criminosos e não podem se aproximar da gente. Era complicado demais para uma menina de 7 anos processar, mas ela descobriu sozinha. Estava na escola quando meu telefone tocou. Era a diretora, Dona Márcia, com a voz alterada.
Dona Benedita, preciso que a senhora venha aqui urgentemente. O pai da Chloé apareceu na escola. Meu sangue gelou. David tinha ido buscar Chloé na escola. Quebrou a medida cautelar no primeiro dia. Ele levou ela embora? Não, porque nós não deixamos. Mas ele está aqui na portaria, insistindo que tem direito de ver a filha. Está causando um escândalo. Outros pais estão se assustando. A Chloé está no meu escritório chorando. Saí correndo do apartamento. No táxi, liguei para a doutora Fernanda. Doutora, Dave foi na escola buscar Chloé. Ele não pode fazer isso, pode? Não pode. É violação das medidas cautelares. Estou ligando para a polícia agora mesmo. Quando cheguei na escola, vi uma pequena multidão na porta. Pais de outros alunos, funcionários e, no meio de tudo, David, discutindo com o segurança. Eu sou o pai dela, gritava. Vocês não têm direito de me impedir de ver minha filha. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, barba mal feita, roupas amarrotadas. A prisão tinha cobrado seu preço. Quando me viu, veio na minha direção. Mãe, que bom que chegou. Fala para essa gente que eu tenho direito de ver a Chloé. David, você não pode estar aqui. Você quebrou a medida cautelar. Que medida cautelar? Eu sou o pai dela, ela é minha filha. David, vamos embora. A polícia já está vindo. A polícia? Você chamou a polícia contra seu próprio filho? A dor na voz dele me partiu o coração, mas eu sabia que tinha que manter a firmeza. Você escolheu esse caminho, David. Não fui eu. Dona Márcia apareceu com Chloé. Minha neta estava chorando, confusa, assustada com toda aquela situação. Papai! Ela gritou e correu para ele. David a pegou no colo, chorando. Minha princesa, papai estava com tanta saudade. Por que você não pode vir me buscar na escola, papai? Por que tem que ser só a vovó? Como explicar para ela que o pai era considerado uma ameaça? É complicado, filha. Papai está com uns problemas com a justiça. Mas você não está mais preso. Não estou mais preso, mas ainda tenho regras para seguir. Nesse momento, chegaram 2 viaturas da polícia. David viu e se desesperou. Não, não, não. Eu só quero ver minha filha. Eu não fiz nada de errado hoje. David, disse um dos policiais, o senhor está violando medida cautelar. Precisa vir conosco. Não podem me prender de novo. Eu não roubei nada, não ameacei ninguém. Senhor, o senhor está proibido de se aproximar da menor fora das visitas monitoradas. Isso é violação de medida cautelar. Chloé começou a gritar. Não levem meu pai, por favor, ele só queria me ver. A cena era devastadora. Uma criança de 7 anos implorando para não levarem o pai de volta para a cadeia, na frente de toda a escola. David me olhou com desespero. Mãe, por favor, fala para eles que eu não estava fazendo nada errado. Eu só queria ver ela. David, você não pode quebrar as regras. Se quebrar de novo, vai ser pior. Que regras? Que regras são essas que me impedem de ver minha própria filha? As regras que existem porque você cometeu crimes graves. Aquelas palavras saíram mais duras do que eu pretendia. David pareceu levar um tapa na cara. Os policiais o levaram. Chloé ficou no meu colo, soluçando. Vovó, por que eles levaram papai de novo? Ele não fez nada. Como explicar isso? Como fazer uma criança entender que as ações têm consequências? Chloé, quando alguém faz coisas erradas graves, eles ficam com regras rigorosas. Papai quebrou uma regra. Mas ele só queria me ver. Eu sei, meu amor, mas ele pode ver você nas visitas. Existem jeitos certos de fazer as coisas. Aquela noite foi terrível. Chloé não quis jantar, não quis tomar banho, não quis fazer lição. Ficou no quarto chorando, me culpando por ter mandado prender papai de novo. No dia seguinte, Melissa apareceu no prédio onde morávamos. Não subiu. Sabia que não podia se aproximar de mim. Mas ficou na calçada esperando Chloé voltar da escola. Quando chegamos, ela estava lá, magra, com o cabelo descolorido da prisão, roupas simples. Mamãe! Chloé soltou minha mão e correu para ela. Elas se abraçaram ali na calçada, as duas chorando. Minha filha, como eu estava com saudade. Mamãe, por que você não pode subir lá em casa? Porque a vovó não quer que eu suba, meu amor. Eu me aproximei. Melissa, você não pode estar aqui. Estou na rua pública, Benedita.
Não estou fazendo nada ilegal. Tecnicamente, ela estava certa. A medida cautelar dizia que ela não podia se aproximar de mim, mas não especificava a distância exata. Mamãe, vem lá em casa. A gente tem um apartamento novo. Eu não posso, princesa. A vovó não deixa. Por que, vovó? Por que você não deixa a mamãe ir lá em casa? Eu estava numa situação impossível. Na frente da minha neta, sendo pintada como a vilã que não deixava ela ver os pais. Chloé, mamãe pode te ver nas visitas organizadas pela justiça. Mas eu quero que ela veja meu quarto novo. Melissa aproveitou a deixa. Eu também quero ver, meu amor, mas a vovó não deixa. Por que você não deixa, vovó? 65 anos de vida e nunca me senti tão perdida. Como explicar para uma criança as complexidades legais de uma situação como essa? Porque existem regras, Chloé. Regras bobas. Melissa ficou ali na calçada por 2 horas, conversando com Chloé através da grade do prédio, contando histórias, fazendo ela rir. Eu observava da janela, sentindo uma mistura de raiva e pena. Quando anoiteceu, Melissa finalmente foi embora, não sem antes prometer para Chloé que voltaria no dia seguinte. Vovó, disse Chloé naquela noite, por que você não gosta mais da mamãe e do papai? Não é que eu não goste deles, meu amor. Então, por que você não deixa eles ficarem com a gente? Como explicar isso sem destruir a imagem que ela tinha dos pais? Chloé, às vezes quando pessoas que se amam fazem coisas muito feias umas para as outras, elas precisam ficar separadas por um tempo. Mas eles podem ficar comigo e não ficar com você. A inocência dela me partia o coração. Não funciona assim, querida. Eu sou sua responsável legal agora. O que é isso? Significa que a justiça decidiu que você fica comigo enquanto papai e mamãe resolvem os problemas deles. Mas eu quero ficar com papai e mamãe. Eu sei que quer, mas por enquanto não pode ser. Na semana seguinte, Melissa voltou todo dia. Sempre na calçada, sempre conversando com Chloé através da grade. E toda noite, Chloé me perguntava por que eu não deixava a mamãe subir. Eu estava me tornando a vilã da história na cabeça da minha própria neta. Até que numa sexta-feira, Melissa não veio sozinha. Trouxe o advogado, aquele mesmo homem baixinho de bigode que tinha tentado me convencer a fazer um acordo. Dona Benedita, ele disse quando eu desci para a portaria, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim, sobre o bem-estar da menor. Minha cliente tem direitos. Sua cliente é uma criminosa. Minha cliente é réu primário em liberdade provisória e mãe de menor, e está sendo impedida de exercer seus direitos parentais. Chloé estava do lado de Melissa, escutando tudo. Vovó, por que você chama mamãe de criminosa? Melissa aprovou a deixa. Porque vovó está com raiva de papai e mamãe, meu amor. E às vezes, quando adultos ficam com raiva, eles falam coisas feias. Melissa, não faça isso na frente dela. Fazer o quê? Tentar explicar para minha filha por que estou sendo impedida de vê-la? Você não está sendo impedida. Existem visitas supervisionadas. Uma vez por semana, numa sala fria, com psicólogo observando. Isso não é ser mãe, Benedita. O advogado interveio. Dona Benedita, vamos entrar com pedido de revisão da guarda, argumentando que a senhora está usando a menor como instrumento de vingança contra os genitores. Aquilo me atingiu como um soco. Vingança? Eu estou protegendo minha neta. Protegendo de quê? Os pais dela nunca fizeram mal físico a ela, nunca foram negligentes com ela. Os crimes que cometeram foram contra a senhora, não contra ela. Eles são criminosos. São réus primários em liberdade provisória. E são pais da menor. Chloé começou a chorar. Por que vocês estão brigando? Por que vocês não conseguem ser amigos? Melissa a pegou no colo. Porque a vovó não quer que papai e mamãe cuidem de você, princesa. Por que, vovó? Eu estava numa sinuca. Se explicasse os crimes deles detalhadamente, traumatizaria Chloé. Se não explicasse, ficaria parecendo a vilã cruel. Chloé, papai e mamãe fizeram coisas muito feias para a vovó. Coisas que machucaram muito. Mas comigo, eles não fizeram coisas feias. Não, meu amor. Com você, eles não fizeram. Então, por que eles não podem cuidar de mim? Não tinha resposta para isso. Pelo menos, não uma resposta que uma criança de 7 anos pudesse entender.
Naquela noite, liguei para a doutora Fernanda. Doutora, eles vão conseguir reverter a guarda? É possível, dona Benedita. O argumento deles tem algum fundamento legal. Se conseguirem provar que a senhora está impedindo o contato natural entre pais e filha por motivação vingativa. Mas eles são criminosos. Sim, mas o crime foi contra a senhora, não contra a menor. E eles são réus primários, sem histórico de violência ou negligência com a criança. Então eu posso perder a guarda dela? Pode. Ou o juiz pode determinar guarda compartilhada, com a menor ficando parte do tempo com cada um. A ideia de Chloé vivendo com David e Melissa me apavorava. Não pelo que fariam com ela, mas pelo que ensinariam para ela. Como ia crescer achando normal roubar, mentir, enganar pessoas? Mas ao mesmo tempo via o sofrimento dela. Via como sentia falta dos pais, como se culpava pela separação da família. No sábado de manhã, Chloé acordou e não quis tomar café. Vovó, eu posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Se eu pedir desculpas para papai e mamãe pelo que eles fizeram, você deixa eles voltarem? Meu coração se despedaçou. Ela estava se culpando pelos crimes dos pais. Chloé, você não tem nada para pedir desculpas. Você não fez nada errado. Mas se eu pedir mesmo assim, não vai adiantar, meu amor. Não depende de você. Então depende de você? Não é tão simples assim. Mas você pode deixar eles voltarem se quiser? Era impossível explicar para ela que não era questão de eu deixar ou não deixar. Chloé, papai e mamãe precisam primeiro resolver os problemas deles com a justiça. E depois eles podem voltar? Depois a gente vê. Era a resposta mais honesta que eu conseguia dar. Naquela tarde, fomos ao parque. Chloé brincou no playground, mas sem a alegria de antes. Ficava olhando outras famílias, pais brincando com filhos, mães empurrando balanços, com uma expressão de saudade que me cortava a alma. Vovó, ela disse quando estávamos voltando para casa, você acha que eu vou ser criminosa quando crescer? Por que você está perguntando isso? Porque papai e mamãe são criminosos e filhos ficam parecidos com os pais. Parei de andar e me abaixei para ficar na altura dela. Chloé, me olha nos olhos. Você não vai ser criminosa. Você vai ser o que você escolher ser. As pessoas não nascem criminosas. Elas escolhem fazer coisas erradas. Mas e se eu escolher errado sem querer? Por isso que existe educação, meu amor. Por isso que você vai estudar, aprender sobre certo e errado, para sempre conseguir fazer as escolhas certas. Você vai me ensinar? Vou, Chloé, sempre. E se papai e mamãe voltarem, eles também vão me ensinar? Essa pergunta me deixou sem resposta. Como garantir que David e Melissa não iam transmitir para ela os mesmos valores distorcidos que os levaram a me roubar? Se eles voltarem, a gente conversa sobre isso. Na semana seguinte, o advogado de David e Melissa entrou com o pedido de revisão da guarda. A alegação era que eu estava usando Chloé como instrumento de vingança, impedindo o contato natural entre ela e os pais. Doutora Fernanda me explicou que teríamos uma audiência na quinta-feira. David, Melissa e eu íamos ficar cara a cara num tribunal, brigando pela guarda da minha neta. Dona Benedita, a senhora precisa se preparar para a possibilidade de perder a guarda. E se eu perder? O que acontece com ela? Provavelmente ficaria com os pais em regime de guarda compartilhada ou visitação ampliada, a não ser que a senhora aceite uma proposta de conciliação. Que tipo de proposta? Guarda compartilhada. Chloé ficaria parte da semana com eles, parte com a senhora. E eles teriam direito a visitas não supervisionadas. A ideia de negociar a guarda da minha neta com pessoas que tinham tentado me roubar me revoltava, mas a ideia de perdê-la completamente me assombrava. Na noite anterior à audiência, Chloé veio conversar comigo. Vovó, amanhã é o dia que o juiz vai decidir onde eu vou morar? É, meu amor. E se ele decidir que eu tenho que morar com papai e mamãe? Aí você vai morar com eles. E você? Eu vou ficar no meu apartamento. Ah, sozinha? Sozinha. Ela ficou pensativa por um tempo. Vovó, eu posso escolher onde morar? Em parte, sim. O juiz vai perguntar sua opinião. E o que eu vou falar? Era a pergunta que eu mais temia. Você vai falar a verdade do seu coração, Chloé. Qual é a verdade do meu coração? Só você sabe. Na manhã da audiência, me vesti com minha roupa mais séria.
um conjunto azul marinho que usava para ocasiões importantes. Chloé colocou um vestido amarelo que David tinha dado de presente no aniversário dela. No fórum, encontramos David e Melissa. Eles estavam de mãos dadas, vestidos formalmente, parecendo um casal respeitável. Se alguém os visse sem conhecer a história, pensaria que eram apenas pais preocupados lutando pelo direito de criar a filha. "Oi, princesa", disse David quando viu Chloé. "Que linda você está." "Oi, papai, você cortou o cabelo?" "Cortei sim. Ficou bonito?" "Ficou." Melissa se aproximou. "Meu amor, você está nervosa?" "Um pouco." "Não precisa ficar. O juiz só quer saber o que é melhor para você." Eu observava aquela interação, sentindo uma mistura confusa de emoções. Eles realmente amavam Chloé. Isso era evidente. O problema era que amor nem sempre é suficiente. Na sala de audiências, o juiz era um homem mais velho, de uns 60 anos, que me lembrava um pouco do Joaquim. Tinha uma expressão séria, mas gentil. "Estamos aqui para decidir sobre a guarda da menor Chloé Santos Oliveira", disse ele. "Primeiro, vou ouvir as partes." O advogado de David e Melissa falou primeiro. Argumentou que eles eram pais amorosos, que os crimes cometidos foram contra mim e não contra a filha, que eu estava usando a situação para me vingar deles. Doutora Fernanda respondeu, falando sobre a gravidade dos crimes, sobre o histórico de manipulação e mentira, sobre a necessidade de proteger Chloé de influências negativas. Depois, o juiz quis falar com Chloé, sozinha. "Vamos conversar só nós dois, pode ser?", disse ele. Chloé olhou para mim, depois para os pais e assentiu. Ficamos esperando na sala por 20 minutos que pareceram 20 horas. O que ela estava dizendo? Com quem queria ficar? Quando voltou, estava chorando. "O que foi, meu amor?", perguntei. O juiz me fez perguntas difíceis. Depois foi a vez dos adultos falarem. David chorou muito. Disse que sabia que tinha errado, mas que queria uma chance de ser pai de verdade para Chloé. Melissa também chorou. Falou sobre como sentia a falta da filha, como queria cuidar dela. Quando foi minha vez, tentei explicar minha perspectiva, sem soar vingativa. "Meritíssimo. Eu amo minha neta mais que tudo no mundo. E é exatamente por isso que não posso permitir que ela cresça achando que é normal enganar pessoas que confiamos, roubar, mentir. Eu não quero que ela aprenda que amor é compatível com traição." O juiz fez várias perguntas para todos. Sobre as condições financeiras, sobre os planos para Chloé, sobre como pretendíamos lidar com a situação. No final, ele disse: "Vou analisar tudo o que foi apresentado e dar minha decisão na próxima semana." Mais uma semana de ansiedade, de incerteza. Na saída do fórum, Dave se aproximou de mim. "Mãe, independente do que o juiz decidir, eu quero que saiba que eu entendi. Entendi porque você fez o que fez, e eu sinto muito, muito mesmo." Pela primeira vez desde que tudo começou, vi arrependimento genuíno nos olhos dele. "David, o que você e Melissa fizeram comigo foi terrível, mas o que mais me machuca é ver Chloé sofrendo por causa disso." "Eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo? Mas não pode. A gente só pode lidar com as consequências." Melissa se aproximou também. "Benedita, eu também sinto muito. A gente se perdeu, se deixou levar pela ganância e acabou machucando todo mundo." Era estranho receber pedidos de desculpas depois de tanto sofrimento, mas não mudava nada. As feridas ainda estavam abertas. Uma semana depois, voltamos ao fórum para ouvir a decisão do juiz. Após analisar cuidadosamente todas as evidências e depoimentos, disse ele, decido pela guarda compartilhada. A menor ficará sob responsabilidade da avó durante a semana e com os pais nos finais de semana, mediante algumas condições. Guarda compartilhada. Chloé ia passar os finais de semana com David e Melissa. As condições são: primeiro, os genitores devem se submeter a acompanhamento psicológico obrigatório. Segundo, devem prestar contas mensais de suas atividades e finanças ao juizado. Terceiro, qualquer descumprimento das medidas cautelares resultará na perda imediata da guarda compartilhada. Saí daquele tribunal com sentimentos conflitantes. Não tinha perdido Chloé completamente, mas também não tinha a proteção total que queria dar para ela. "Vovó", disse Chloé no carro,
Isso significa que eu vou ver papai e mamãe todo fim de semana? Significa. E durante a semana fico com você? Fico. Está bom assim. Para ela, talvez estivesse bom. Para mim, ainda era preocupante. Mas talvez fosse isso que eu precisasse aprender. Que não podia proteger Chloé de tudo. Que às vezes, a melhor proteção é ensinar a pessoa a se proteger sozinha. Nos meses seguintes, a guarda compartilhada funcionou. David e Melissa buscavam Chloé na sexta-feira à noite e traziam no domingo à noite. Ela voltava sempre feliz, contando as aventuras que tinham vivido. Aos poucos, aprendi que eles realmente tinham mudado. O susto da prisão, o medo de perder a filha, o acompanhamento psicológico, tudo isso tinha feito diferença. E Chloé estava aprendendo lições valiosas. Estava vendo que ações têm consequências. Que mesmo pessoas que amamos podem errar feio. Que famílias podem se quebrar e se reconstruir de formas diferentes. 1 ano depois, quando o processo criminal finalmente foi julgado, David e Melissa foram condenados a 2 anos de prisão em regime aberto. Não precisaram voltar para a cadeia, mas tiveram que prestar serviços comunitários e continuar o acompanhamento psicológico. Na saída do tribunal, David veio falar comigo. Mãe, eu quero que saiba que a gente aprendeu a lição. A gente sabe que o que fizemos foi imperdoável. David, perdoar é um processo longo, mas eu estou trabalhando nisso. E Chloé? Chloé está bem. Está aprendendo que a vida é complicada, mas que sempre tem jeito de consertar. Obrigado por não desistir da gente completamente. Vocês são a família dela, David. Por mais que tenham me machucado, são os pais dela. Hoje, 2 anos depois, estou escrevendo essa história no meu apartamento na Bela Vista. Chloé está no quarto fazendo lição. Ela está com 9 anos agora, mais madura, mais sábia sobre o mundo. David e Melissa mudaram muito. Conseguiram um apartamento pequeno, estão trabalhando honestamente, pagando suas dívidas com a sociedade. Não voltamos a ser uma família como antes. Isso nunca vai ser possível. Mas aprendemos a conviver com respeito mútuo. E Chloé? Chloé aprendeu que adultos cometem erros graves às vezes. Que justiça é importante, mas perdão também. Que famílias podem se quebrar e se recompor de jeitos diferentes. Ela me perguntou outro dia: Vovó, você se arrepende de ter mandado papai e mamãe para a cadeia? Pensei muito antes de responder. Chloé, eu me arrependo de ter chegado a esse ponto. Me arrependo de eles terem escolhido me roubar. Me arrependo de você ter sofrido por causa disso. Mas não me arrependo de ter lutado pelos meus direitos. E você perdoou eles? Estou aprendendo a perdoar, meu amor. É um processo longo. Eles me pediram para dizer que amam você. Eu também amo eles, Chloé. Amor e decepção podem existir ao mesmo tempo. Entendi. E eu acho que ela realmente entendeu. Minha neta está crescendo com uma compreensão da vida que muitos adultos não têm. Está aprendendo que o mundo não é preto e branco, que pessoas boas podem fazer coisas ruins, que famílias podem ser complicadas. Será que fiz a coisa certa? Às vezes ainda me pergunto isso. Poderia ter perdoado David e Melissa, fingido que nada aconteceu, mantido a família unida? Mas aí me lembro da conversa que escutei na cozinha, do plano frio e calculista para me roubar e me internar, da forma como me fizeram duvidar da minha sanidade. E sei que fiz o que tinha que fazer. Justiça às vezes dói, mas é necessária. E às vezes, a lição mais importante que podemos dar para as pessoas que amamos é mostrar que ações têm consequências. Chloé aprendeu que vovó não é uma velhinha indefesa que aceita qualquer coisa. Que pessoas idosas têm direitos, têm dignidade, têm força para lutar quando necessário. E talvez essa tenha sido a lição mais valiosa de todas. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa saber que nunca é tarde para lutar pelos nossos direitos, não importa a idade que temos.